Stuart é maçonaria, história ou lenda? Por Pierre Molière, tradução José Filardo. A associação dos Stuarts com a maçonaria continua a ser uma das grandes figuras de imaginação maçônica do século XVIII. Muitos rituais ou correspondência explicam que desde tempos imemoriais, os Stuarts eram os protetores e chefes secretos da ordem. Alguns até mesmo adicionam que um propósito oculto das lojas era, então, restaurar a infeliz dinastia escocesa em seu trono legítimo. O que é realmente isso? História ou lenda? Talvez não haja aqui fumaça sem fogo, mas ainda hoje os historiadores não conseguem encontrar provas documentais sobre o envolvimento real dos últimos representantes da grande dinastia com a maçonaria escocesa. Elementos raros emergem como existência comprovada de uma oficina jacobita na comitiva de James III no exílio em Roma, ou a de algumas lojas stuartistas claramente identificadas em Paris na década de 1730 por Pierre Chevalier. Mas, por outro lado, todas as patentes ou cartas constitutivas supostamente concedidas, assinadas ou promulgadas pelos Stuarts revelaram-se falsas. Desde 1653, a loja de Perth exibe um pergaminho dizendo que James VI da Escócia foi iniciado como aprendiz em seu seio em 15 de abril de 1601. Os rumores em torno da existência de uma loja no exílio de Saint-Germain-en-Laye em 1688 ocupam os maçons de Paris desde 1737. Em 1749, o ritual da Sublime Ordem dos Cavaleiros Eleitos afirma que os templários perseguidos foram acolhidos e protegidos pelos reis Stuart na Escócia, onde eles se esconderam nas lojas dos maçons. A lenda tornou-se ainda mais viva que a personalidade, a epopeia e o trágico destino de Charles Edward Stuart, conhecido como Bonnie Prince Charlie, chamado de Jovem Pretendente 1720-1788, lhe conferem uma forte dimensão romântica. Sua reconquista inaudita da Escócia por alguns meses em 1745, em seguida, a fuga para as montanhas depois da derrota fatal de Culloden, apaixonaram então toda a Europa. Seja por cálculo, como a crítica moderna o acusou, ou mais ou menos de boa fé como pensamos, o Barão de Hunde conservou essa genealogia templária stuartista quando começou a desenvolver a estrita observância templária na Alemanha a partir de 1750. Ele alegava ter sido recebido em Paris na década de 1740, na Ordem do Templo restaurada no seio de uma loja, reunindo membros ingleses e escoceses seguidores de Charles Edward Stuart. Fizeram-no supor que Charles Edward era o grão-mestre secreto dos maçons sob o nome de Aquisasole Áureo. A maçonaria que dissimulava a continuação secreta da Ordem do Templo era na realidade dirigida por chefes que ninguém conhecia, os superiores desconhecidos. O grande sucesso da estrita observância templária popularizou mais o suposto papel dos Stuarts nas lojas. Após a morte de Hunde, o novo grão-mestre, o príncipe Ferdinand de Brunswick, quis saber onde se colocar. Em 1777, ele então envia um maçom muito ativo, o Barão de Wester, junto ao jovem pretendente, que não é de fato, para interrogá-lo oficialmente, finalmente, sobre as ligações reais dos Stuarts com a maçonaria. Este dá uma resposta confusa, mas da qual finalmente fica claro que nem seu pai nem ele eram maçons. Mas o lado evasivo da resposta e a reputação de dissimulação ligada a Charles Edward não resolvem a questão, e os dignitários maçônicos alemães e suecos voltam à carga. Abordado diversas vezes, ele acaba por insinuar que se as lojas desejassem ele estava pronto para assumir os deveres do seu cargo. Pressionado por todos os lados, e à procura de reconhecimento e dinheiro. Em 1783, ele finalmente dará uma patente verdadeira falsa ao rei Gustavo III da Suécia, reconhecendo-o como seu legítimo sucessor, como chefe da Ordem dos Cavaleiros de São João do Templo, isto é, da Ordem Maçônica Templária. Desde tempos imemoriais a pergunta "sois maçom?"
As instruções maçônicas mandam responder: meus irmãos como tal me reconhecem. Se é quase certo que ele nunca foi iniciado em boa e devida forma. Charles Edward era reconhecido desde longa data como tal por muitos maçons do século XVIII. No crepúsculo de sua vida, ele finalmente aceitou esta coroa que todos lhe queriam colocar. A única que ele jamais colocaria em sua cabeça. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.